Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Que Deus abençoe cada lar, cada vida que está conectada com a gente. Que essa seja uma noite abençoada para o seu coração, para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar. E tudo que Deus quiser operar através dessa palavra. Então, nessa hora eu quero convidá-los a estar fazendo uma oração nesse momento. Senhor, nós queremos te adorar porque Tu és maravilhoso, Tu és incomparável. No Teu nome, Jesus, tudo se submete, no céu, na terra, no inferno. Deus, e nessa hora, Senhor, nós nos dobramos à Tua majestade. Nós nos dobramos à Tua grandeza, nós, Senhor, nos submetemos ao Teu ensino, à Tua palavra, à Tua voz, querido Espírito Santo. Oramos para que não saia nada de mim, mas que seja a Tua voz falando ao coração dos Teus filhos, afirmando, animando, fortalecendo, destravando o espírito deles, para que eles possam operar coisas grandiosas como Teus filhos e como amados do Senhor. Desde já, Senhor, nós Te agradecemos e Te damos todo o louvor no nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje eu dei o nome dessa mensagem de aliado e não inimigo. Né? Eu não sei você, mas eu falo por mim mesma, que essa é uma das coisas que eu sempre oro ao Senhor. Deus, não me deixa eu ser a minha pior inimiga, né? Porque nós temos que ter consciência de que se nós não vigiarmos o nosso coração, se nós não vigiarmos a nossa mente, se nós não vigiarmos os nossos pensamentos, nós podemos administrar a nossa vida de uma maneira errada, equivocada, e isso vai trazer um prejuízo e muitas vezes não vai fazer a gente experimentar a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Então, se a gente olha, né, para compreender um pouquinho isso do que eu quero falar, essa luta já é antiga. Ela começou desde que o homem e a mulher foram formadas. Essa luta, ela começou no Éden. Desde o Éden, né, quando Deus formou Adão e Eva, a serpente ali disfarçada, né, o diabo disfarçado de serpente, já se infiltrou para começar a fazer o trabalho na mente e no coração do ser humano, para que eles não viessem a viver e a se transformar naquilo que o Senhor tinha sonhado para eles. E assim foi o que aconteceu, né? Se você lê o livro de Gênesis, capítulo 3, ali começa, né? Deus dá uma ordem, Deus cria tudo, Deus vinha todos os dias conversar com Adão e Eva na viração do dia, né? Eles tinham uma vida maravilhosa, e ali a serpente se infiltrou. E o que ela fez? A serpente né, o diabo, ele é sagaz. Ele não chega assim com tudo. Ele sempre vai de leve. Ele sempre vai comendo pelas beiradinhas. E assim com Adão e Eva, ele começou só colocando uma dúvida em forma de pergunta. O que mesmo Deus falou? Mas foi isso mesmo que Deus disse, né? Porque daí Eva falou, não, a gente pode tudo, menos aquela árvore lá. E aí a serpente, ela sempre começa assim, ela começa com uma perguntinha, mas na verdade ela sempre tem um outro objetivo, né? Para prejudicar a nossa vida, né? E isso é o que acontece, né? O diabo, ele sugere, mas só nós podemos tomar a decisão e fazer a escolha. Isso sempre, Deus nunca tirou do homem o poder da decisão e da escolha.
Então, assim, o nosso problema em virar o nosso inimigo, nosso próprio inimigo, começou quando o ser humano ele começou a ouvir mais o diabo do que a Deus, né? Porque o que aconteceu, né? Lá atrás, lá no Éden, quando eles ouviram a voz errada, e isso acontece com a nossa vida, continua acontecendo hoje. Se nós ouvimos a voz errada, nós vamos perder o lugar que Deus escolheu para nós, que foi o que aconteceu lá no Éden. Tudo estava bem. Deus andava com eles, Deus vinha visitar eles, Deus vinha conversar com eles. Eles tinham tudo, eles não precisavam trabalhar. Mas daí quando eles deram ouvido para a serpente, eles perderam a inocência, eles perderam a regalia, o mundo inteiro mudou por causa da decisão daquele dia. Mas hoje nós também fizemos nossas decisões diárias. Isso é muito sério. E assim eu queria ler Gênesis capítulo 3, do versículo 6 e 7, que diz assim, que estava falando desse fato ali do Jardim do Éden, né, que diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Olha só, e assim começou. E assim começa na nossa vida. Assim, eu quero chamar a atenção, por que eu li esse versículo? Porque ali diz, né, no 6, quando a mulher viu, o que isso fala? Que nós temos que vigiar os nossos sentidos. Quando a mulher viu, e depois diz também, né, que era atraente aos olhos e desejável, quer dizer, o paladar também era desejável. Então, assim, nós temos que vigiar os nossos sentidos, porque através dos nossos sentidos é que muitas vezes nós somos tentados. Quando nós olhamos alguma coisa, dependendo do que nós ouvimos, do que nós sentimos, né? Não é assim? Tem gente que tenta com um perfume. Então, assim, tudo, o paladar aqui, o paladar pareceu agradável a ela. Quando ela viu a visão, né? Então nós temos que vigiar a nossa visão, a nossa audição, o nosso tato, o nosso olfato, a nossa gustação. Tudo isso pode arremeter a nossa vida a perder o nosso lugar em Deus, né? Então, e o segundo ponto foi a ganância, né? Ela desejou, né? Porque Satanás sugeriu para ela que se ela comesse, aí sim, que ela ia ser como Deus, que ela ia também discernir o bem e o mal. Isso é o que? É ganância, é egoísmo. Eles desejaram ter o discernimento de Deus. E isso é o que acontece quando nós ouvimos a voz da serpente. Consequentemente, nós nos afastamos de Deus. E é o que aconteceu nessa história. Quando eles pecaram, Deus veio como Ele sempre vinha. Continuou a vir na viração do dia, visitar eles, mas daí eles já tiveram que se esconder. Daí eles já notaram que eles estavam nus. Daí eles já foram se cobrir com folhas de figueira. E é isso que acontece. Quando entra o engano, quando entra a voz da serpente, a primeira coisa que o homem faz é sair de perto da presença de Deus. E é onde ele perde tudo. É onde ele perde tudo. E é onde muitas vezes onde muitas pessoas, onde todos têm a oportunidade, mas nem todos vivem
as coisas grandiosas, a felicidade, essa fonte que Deus tem para jorrar de vida, de alegria, de prazer dentro de cada ser humano. Por quê? Porque os homens estão acreditando mais na mentira do que na verdade de Deus, do que nos pensamentos de Deus, do que na palavra de Deus. Na verdade, nós só seremos saudáveis quando nós ouvimos a voz de Deus, porque na voz de Deus, na palavra de Deus, no comando que Ele tem para a nossa vida, nós descobrimos quem nós somos, o que nós temos, o que Ele colocou em nós. E se o inimigo, nos tirar de Deus, perto de Deus, o que acontece? Nós ficamos perdidos, nós ficamos confusos, nós ficamos sem identidade. Foi o que aconteceu ali, eles já saíram de perto de Deus, daí já se viram nus, daí já não estava bom do jeito que eles estavam, daí já começaram a bolar um plano para tampar aquilo que eles tinham feito, e é isso que acontece com todo ser humano. Fora da presença de Deus, é confusão, sabe? É perda, é prejuízo, é falta de identidade. E aqui entrou a mentira, aqui entrou o engano. E o que acontece quando nós saímos de perto de Deus? E então quando nós não conhecemos, nós não chegamos a fundo a conhecer a nossa identidade, quem nós somos, o que nós temos. E aí é que entra o perigo. Porque daí nós começamos a depender de coisas e de pessoas. Nós começamos a depender da voz de outras pessoas para dizer quem nós somos. Nós começamos muitas vezes a procurar em outras pessoas uma identidade daquilo que não foi dado para nós. Por tudo isso, todo esse prejuízo, por não estar perto do Pai. E isso que nós vimos, é o que mais acontece. Os cemitérios estão cheios de talentos enterrados, de palavras e de atos que não foram feitos e que não foram ditos. Por quê? Porque as pessoas saíram de perto de Deus. Então, assim, nós temos que decidir na nossa vida o que nós queremos, o que nós queremos viver. E diante daquilo que nós queremos viver, diante do legado que nós queremos deixar, nós teremos que fazer decisões. Porque nem tudo como aqui, que é agradável aos olhos, sabe, que te atrai, vai te fazer bem. Você vai ter que tomar decisões na tua vida que vão determinar o teu futuro. E nós nunca vamos poder reclamar daquilo que nós mesmos escolhemos, não é mesmo? E por que a gente ouve a serpente, E por que muitas vezes a gente ouve pessoas que são usadas pelo diabo? Isso é muito sério, Porque muitas vezes nós temos que nos desconectar de pessoas que nos fazem mal, de pessoas que, são usados pelo próprio inimigo para acabar com a nossa identidade, para roubar a nossa alegria, para parar a gente, para entristecer o nosso coração. E nós precisamos desse discernimento, e só perto de Deus é que nós temos isso. E o diabo, ele sempre vai fazer de tudo para que a gente não descubra, para que a gente não seja aquilo que Deus já determinou antes da fundação do mundo, O Salmo 139, a Bíblia diz que antes da gente ser formado, Deus já tinha sonhado com a gente e todos os nossos dias já estavam escritos. Ele já sabe o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar, quando que a gente vai sentar, quando a gente vai levantar, as palavras que vão sair da nossa boca. Ele sabe de tudo, Só que o diabo, ele não quer que a gente descubra o que a gente carrega. Ele quer a gente sempre de cabeça baixa, ele quer a gente sempre desanimado, ele quer a gente sempre triste.
Porque enquanto a gente não descobre quem a gente não usa. E eu até coloquei aqui, né, que muitos de nós acham pretensão ou orgulho afirmar que nós somos bons ou que nós fazemos bem alguma coisa. E isso é um ótimo ponto para o inimigo. Né? Por quê? Porque muitas vezes nós somos criados dessa forma, não poder se achar nada. Não poder ter essa confiança de que nós sabemos fazer alguma coisa bem feito, que nós temos dom, que nós temos talento, que nós temos inteligência, porque não, isso é orgulho. Existe uma grande diferença entre ser soberbo e entre ser confiante, porque eu tenho que confiar naquilo que Deus colocou em mim, para mim saber usar com autoridade, com poder, para glorificar o nome de Deus. E essa é uma grande diferença. Existe uma grande diferença entre um orgulhoso, entre um soberbo e entre uma pessoa que faz porque confia no Senhor, porque sabe que aquilo ali é um talento, é uma habilidade que Deus colocou dentro dele, né? E enquanto a gente é enganado por tudo isso, né? Pelo sistema, pelo diabo ou por pessoas usadas por ele, enquanto isso, né? Nós muitas vezes vivemos uma vida insignificante, né? Cheia de medo e sem cumprir aquilo que muitas vezes nós poderíamos cumprir, sem ajudar, sem mudar o mundo, sabe? Sem usar aquilo que nós temos em nome de uma humildade. Então, assim, preste atenção. Em Romanos 12, versículo 3, tem um versículo que diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Olha só, Deus nunca falou que nós não deveríamos pensar, que nós não deveríamos usar, que nós não deveríamos fazer. Ele disse o quê? Que é pela graça, isso foi uma graça que Deus te entregou, né? Mas que a gente não deve pensar além de nós mesmos, no que convém. Nós devemos pensar com moderação, conforme a fé que cada um conforme a fé que Deus repartiu para nós, né? Então, assim, nós podemos usar. Em Tiago 1,17 também diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, concedido, né, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. De onde vem? De onde vem toda boa dádiva e todo dom perfeito? Vem de Deus. Então, assim, será que Deus colocou tudo que Ele colocou em você para não usar? Imagina, se você tem um carro que ele tem um monte de acessório. Se foi colocado ali é porque é para usar. Se você não usar, é problema seu. Agora imagina, Deus te fez com tanta coisa. E será que Ele colocou em ti para ficar enterrado? Para não usar? A consciência que nós temos é de saber que nós, sem Deus, nós não podemos nada, mas em Deus nós podemos tudo, porque Ele nos fortalece. Né? Então, assim, nós não somos nada fora da presença de Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós fizemos, tudo que nós temos, né? Qualquer dom, qualquer habilidade vem dele. Né? Então, assim, o nosso fôlego pertence a Deus, gente. Nós não somos nada. Imagina se Deus trancar o nosso fôlego, nós estamos mortos. Então, assim, tudo que nós somos, nós vivemos, nós nos movemos, qualquer coisa nessa vida a gente faz por causa dele, né? Mas nós, então, como filhos de Deus, gente, nós precisamos nos levantar nesse mundo. E nós precisamos nos levantar com alegria. Nós precisamos recobrar nossas forças, reconhecer a graça que Ele colocou em nós e derramar sobre o mundo, e derramar sobre as pessoas. Gente, nós temos que sentar e pensar: o que eu sei fazer? No que eu sou bom? O que Deus colocou em mim?
Sabe, nós temos que começar esse dia pensando, querido Espírito Santo de Deus, eu coloco a minha mente, eu coloco o meu coração, está aqui o meu corpo diante da tua presença para ser um veículo para levar a glória de Deus, para fazer a diferença nessa terra. Eu não quero morrer e ser esquecido, eu quero deixar um legado que glorifique a Deus, que a minha família vai se alegrar. Sabe, que meus filhos vão se sentir orgulhosos de ter tido um pai e uma mãe como eu fui. Sabe? Então assim, falta os homens e as mulheres de Deus se levantar com confiança, se levantar com alegria, se levantar com uma vida do Espírito, gente. Onde é que já se viu esses filhos de Deus aí meia boca, sabe, mal-humorado, triste? Onde é que está a vida de Deus? Onde é que está a vida do Espírito? Onde está a alegria que é a tua força, a paz que excede todo entendimento? Sabe, a nossa vida não está nas coisas momentâneas, está naquele que é eterno, que é uma fonte que jorra de dentro de você. Então assim, vamos fazer diferença, gente. Sabe, você tem que ser o melhor naquilo que você está. Para cuidar da tua casa, não faz as coisas de qualquer jeito. Sabe, serve da melhor maneira. Quando você levanta, quando você se arruma, não anda relaxadamente. Sabe, você é um filho de Deus. Você foi feito para brilhar, você foi feito para resplandecer. Não te menospreza. Sabe, não anda pela opinião dos outros. Pensa em quem você é, naquilo que Deus pensa que você é. E pronto. Sabe, te levanta e arrebenta. Para glorificar o nome de Deus. Para fazer bem feitas as coisas e para que Deus possa te confiar mais coisas, porque Deus ele vai nos confiando à medida que nós vamos sendo fiéis a Ele. E nós temos que usar tudo que nós somos. Eu sempre dou o meu próprio exemplo, né? Eu fui uma pessoa que eu relutei demais com a minha vida, com o meu chamado. Eu relutava com a minha voz. Por quê? Porque eu vim de um lugar que tinha um sotaque bem carregado, né, de Brusque. Então, quando eu cheguei em Joinville, nossa, eu falava bem rápido, falava bem puxado. Tanto é que a primeira vez que eu fui dar um testemunho, eu falava tão rápido e tão puxado, que quando eu acabei de falar, uma pessoa perguntou se eu era de Portugal. E aí eu tinha mais uns amigos que faziam um monte de brincadeira comigo e aquilo, sabe, piorou. Se eu já era uma pessoa que não tinha afirmação e com inferioridade, aquilo ali, nossa. Então assim, eu não queria fazer nada, eu não queria estar em destaque, eu não queria falar, eu não queria, sabe, eu queria me esconder. E aí Deus me chamou e eu chorava, e eu ficava emburrada. E eu dizia, Deus, não, lembra, olha de onde eu vim lá. Eu nasci lá na zona rural, lembra de onde eu vim? Deus, não posso, né? E era tudo que o diabo queria. Por quê? Porque nós podemos aprender, nós podemos melhorar, sabe? E que bom que Deus não desiste da gente. Muitas vezes Ele tem que empurrar a gente que nem uma mula, mas a gente vai, né? E a gente melhora, e a gente aprende, e a gente acaba aceitando, e a gente acaba sendo curado. Né? E era tudo que o diabo não queria, que eu descobrisse o meu chamado, porque é justamente na minha voz que Deus leva a vida, que Deus, né, me usa para falar de valores, me usa para falar de vida, me usa para falar da palavra de Deus. E isso faz o quê? Isso liberta as pessoas de cativeiros mentais e espirituais. E Satanás não queria que eu usasse a minha voz. Estão entendendo? E assim são muitas coisas, né? Um outro ponto sempre foi a autoestima, né? Ele mostra através da mídia que tu é um lixo, porque é tudo tão perfeito, é tudo tão lindo, é tudo tão maravilhoso, não existe sobrepeso, não existe celulite, não existe estria, né? Todo mundo tão perfeito, então assim, não, você não serve, você está fora do padrão. Não, Deus te fez com tudo que você é, e o que não está bom, melhora, né? Faz alguma coisa, né? Progride, né? Essa semana eu li um cartaz que eu achei muito interessante,
que muitas vezes nós não celebramos os pequenos progressos. E quando nós não fizemos isso, é como a gente achar uma nota, um dinheiro no chão e achar 20 reais e reclamar porque não era 100. É a mesma coisa. Todo progresso é um progresso, gente, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Então vamos lá, vamos mudar, vamos, sabe? Vamos melhorar. O que não tá bom em mim? Todo mundo tem alguma coisa que não tá bom, né? Mas tem uma maneira de usar outra coisa. Onde eu sou bom, ou disfarçar aquilo que sou ruim, né? Sei lá, mas o interessante é fazer, é ser. Porque uma das coisas que o diabo mais trabalha é você não se aceitar. É você se diminuir. É você se rejeitar. Porque o mandamento mais importante que ele deu foi: ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí você não se ama, como é que você vai amar alguém? Essa é a maior mentira que ele quer que você acredite. E você não se ame. E aí quando você não se ama, você não está em paz nem com você. Como é que você vai estar em paz com as outras pessoas? Então, é onde eu falo que nós podemos ser os nossos piores inimigos. E não, em nome de Jesus, nós fechamos esse ciclo, nós declaramos que nós vamos ser o nosso aliado e não o nosso inimigo. E pensa que o diabo deu trégua. Não deu nem para Jesus, gente. O diabo, esse Satanás foi um diabo até na vida de Jesus. Até Jesus, que veio como Filho de Deus aqui nessa terra, ele não perdeu a oportunidade de fazer o que ele faz com a gente. Ele foi para Jesus, quando Jesus, foi levado para o deserto, e ele foi lá. Se tu é o Filho de Deus, imagina, Jesus sem comer 40 dias, estava com fome, e ele ia lá e tentava o quê? A identidade de Jesus. Se tu é Filho de Deus, por que não pede para essas pedras aqui ser transformadas em pão? Em outro momento ele mostrou o pináculo do templo e dizia assim: se tu é o Filho de Deus, por que tu não te joga daqui? Porque não está escrito que aos teus anjos tu dará ordem a teu respeito? Então assim, Satanás até Jesus ele tentou, meu Deus. Então você acha que ele não vai te tentar? Que ele não vai tentar te parar, te enganar, te iludir, tá? Para ter uma vida sonsa, triste, meia boca? Para ti não descobrir, na verdade, não usar tudo que está em você. Então, assim, e Jesus, ele passou tudo o que nós passamos, e ele disse que era para nós termos bom ânimo, porque se ele venceu, nós podemos vencer. Ele veio para ser a prova de que se ele venceu, nós poderíamos vencer também. Então, isso que eu quero que você entenda, que você se analise, se conheça, sabe? Comece a prestar atenção. E se nós pensarmos, quantas pessoas que estão na Galeria da Fé? A Galeria da Fé está no livro de Hebreus capítulo 11, se você quiser ler depois, ali começa, a falar desde o início da Bíblia de todas as pessoas que foram os heróis da fé. E todas as pessoas, sempre, sem exceção, quando são chamadas por Deus, começam a tirar uma lista, um bilhete de dentro do bolso. Deus, eu não posso. Moisés, não, eu sou gago. Gideão, não, eu sou o mais pobre, eu vim da tribo mais simples, e assim vai. Cada um tem uma desculpa para não fazer, para não ir, sabe? Então, assim, gente, eles foram pessoas como nós. Deus deixou tudo ali registrado. Deus não escondeu o defeito de nenhuma pessoa para mostrar que Ele pode usar pessoas também como eu e como você, Então, assim, a Bíblia está cheia de pessoas improváveis.
E justamente Deus deixou essas pessoas registradas ali para nos lembrar que Ele pode usar pessoas improváveis, como nós também. Eles não eram perfeitos, mas eles aceitaram serem aperfeiçoados durante o caminho. Isso acontece com a nossa vida. A partir do momento que nós aceitamos os desafios, que nós sabemos que está vindo da parte de Deus, nós nunca nascemos prontos. Nós vamos ser aperfeiçoados até o último dia da nossa vida. Mas a partir do momento que nós confiamos em Deus e nós aceitamos os nossos desafios, à medida que a gente vai caminhando, Deus vai aperfeiçoando a nossa vida. Deus vai nos ensinando, nos capacitando por causa da confiança que está nele. E uma coisa, se a gente esperar para ser perfeito, porque muita gente pensa, mas eu não aprendi, mas eu não sei, mas sabe o mais e ser. Se nós esperarmos para ser perfeito, nós nunca vamos fazer nada, gente. Aqueles que se acham muito perfeitos são aqueles que não fazem nada e só ficam criticando os outros. Então é muito sério. Então assim, é em Deus que nós somos alguma coisa e é nele que nós vamos fazer o que nós precisamos fazer. Mas nós precisamos nos levantar. O segredo é se esconder em Deus, se fortalecer em Deus, né? E todos os dias perguntar o que nós podemos fazer hoje, Espírito Santo, né? Então em tudo. Imagina um pai e uma mãe, né, dentro de uma casa. Às vezes a mulher se acha tão insignificante, meu Deus, gente, é no lar onde as crianças, onde o ser humano tem o coração formado, meu Deus, é o lugar mais importante da nossa vida, Então ali é o lugar de proteger, ali é o lugar de mostrar que aquela criança ela é aceita, ali é o lugar de mostrar de afirmar aquela criança, de apontar o caminho. A Bíblia diz que os nossos filhos são como flecha. Flecha serve para quê? Para ser lançada, para receber uma direção. Gente, nada é pequeno, né? Uma amizade, né? Eu posso ser um amigo que realmente faça diferença na vida de uma outra pessoa, né? Quando eu posso animar os meus amigos, quando eu posso muitas vezes também corrigir, exortar, porque muitas vezes nós precisamos discordar e dizer uma verdade ou ensinar alguma coisa que a pessoa não está enxergando. Ou muitas vezes a Bíblia diz que o amigo ele se transforma num irmão. Às vezes a pessoa ganha um irmão que ela não tem. Então assim, em todas as áreas da nossa vida nós podemos ser um instrumento tão poderoso de Deus, gente, na fé em Cristo, nós podemos orar pelas outras pessoas. Nós temos que ser um testemunho vivo para que as pessoas vejam Cristo em nós. Nós podemos ensinar, nós podemos contribuir. E para isso eu quero ler hoje Hebreus 12. Hebreus 12, a partir do versículo 1 até o 18, que diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar,
use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, faça-o. Se é contribuir, contribua generosamente. E se é exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. É muito tremendo, né? O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprio, nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos e as suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem, não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, nem estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal com mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. E o 18, para encerrar, façam todo o possível para viver em paz com todos. Olha só quantas instruções em 18 versículos, né? É muito tremendo esse livro, né? Depois que você continue, né, estudando ele. E o primeiro versículo ele diz, olha, prestem a Deus um culto racional, como quando diz aqui, né? Se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é um culto racional. O que é um culto racional? É fazer da nossa vida diária um culto para Deus, né? Aqui ele diz, ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável. Quer dizer, tudo que você faz para Deus, né? Como um sacrifício vivo, né? Consagre o teu corpo como um edifício para Deus, né? Porque hoje nós somos o corpo de Cristo andando nessa terra. Nós somos a igreja ambulante. Nós adoramos a Deus quando nós estamos em casa, nós adoramos a Deus quando nós estamos no mercado, nós podemos adorar a Deus quando nós estamos numa escola, nós adoramos a Deus nos nossos relacionamentos. Isso é fazer um culto racional. Não existe um momento em que eu sou espiritual ou não, porque o Espírito Santo não sai da minha vida, né? Ele veio, eu entreguei minha vida para Cristo, então esse Espírito habita em mim. Então eu sou um edifício para Deus, né? A minha vida diária tem que ser um culto a Deus. Isso para Deus é um sacrifício agradável, né? Ele diz, olha, seja um sacrifício vivo, santo, mais agradável, né? Vivo todo mundo tá, mas às vezes, né, para tentar a vida dos outros. Mas eles sejam vivos, santos e agradáveis. Então, assim, tem uma maneira que nós devemos fazer as coisas, né? No 2, ele diz, não tome a forma, quer dizer, não se amolde como as coisas estão funcionando aí fora. Não tomem a forma, não se amolde, não pega o molde do que está aí na rua, né? Mas vive da maneira que Deus quer. Depois ele diz no 3, ninguém tenha de si mesmo, não, isso nós já explicamos. O 4 ele diz, né, que cada um de nós, assim como um corpo tem muitos membros, cada membro tem uma função, então isso está dizendo que nós tem vários tipos de pessoas e cada pessoa tem um dom, né? Existe uma diversidade de dom, né? Assim como no corpo, né? A mão tem uma função, o pé tem uma função, o coração tem uma função, o pulmão. Então assim é o corpo de Cristo, assim são as pessoas, todos são importantes, né? E depois ele diz o quê? No 5 ele fala aqui, né? Que assim como
somos formados um corpo e cada membro está ligado, um membro está ligado no outro. O que acontece? Se eu corto um dedo fora da minha mão, vai doer, mas o que cai fora do corpo morre, fica podre, vai secar. Então assim, Deus nos fez para estar inserido num corpo, nós não fomos feitos para ficar avulso, nós não fomos feitos para ser independente, nós precisamos estar conectados uns com os outros. No versículo 6 também fala, né, que nós temos diferentes dons de acordo com a graça que foi entregue por Deus. E ali ele começa a falar, olha, o que tu sabe fazer? É isso que a gente falou aqui. O que tu sabe fazer? Tu sabe profetizar? Profetiza. Tu sabe ensinar? Ensina. Tu sabe dar bom ânimo? Anima. Se você sabe, se o teu papel é contribuir, ajudar, você é generoso, ajude. A Bíblia está falando isso aqui. Se você sabe administrar, você sabe liderar, lidere. Se você sabe usar de misericórdia, use. Mas tudo ele diz assim, faça com alegria, né? Essa é a ordem, fazer com alegria. No 9, ele diz, olha, o amor tem que ser sincero. Se ele dá uma ordem que o amor tem que ser sincero, é porque existe um amor, muitas vezes se apresenta de uma maneira fingida, isso a gente sabe, né? Ele diz, olha, o amor de vocês tem que ser sincero, solta o que é ruim, né? No 10 ele diz, olha, dediquem-se uns aos outros, entreguem honra uns aos outros, né? Por quê? Porque nós não somos ilha. Nós estamos conectados, mas é para se conectar de uma maneira honrosa, abençoadora, né? O que é honra? É dar reconhecimento, é dar valor, é dar consideração. Deus dá essa ordem. Considera as outras pessoas. Tenha honra pelas outras pessoas. No 11 ele diz, olha, tenha zelo. Quer dizer, não faça as coisas relaxadamente. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Quer dizer, nós temos tempo para tudo, gente. Nós temos tempo para se cuidar. Nós temos tempo para trabalhar. Nós temos tempo para se aprimorar, para praticar um exercício, para passear. Mas nós temos que ter tempo para servir o Senhor. Né? A Bíblia diz em Eclesiastes que existe tempo para todas as coisas. Se Deus disse que existe, é porque existe. Então nós precisamos nos organizar, nós precisamos saber priorizar o que é para fazer nesse momento. No 12 ele diz, alegrem-se na esperança. Né? Não fica triste com os problemas, se alegra com a esperança que Deus coloca na nossa vida. Depois ele diz, sejam pacientes quando vocês passarem por tribulação e perseverem sempre na oração. No 13, compartilha o que tem com os santos, quer dizer, meu Deus, não fica com tudo só para ti, não pensa só em ti, não seja egoísta, reparte o que você tem. Depois ele diz, sejam hospitaleiros. Esse é um grande problema hoje, gente. A hospitalidade. Ninguém mais quer abrir a sua casa, ninguém mais quer servir ninguém, ninguém mais quer receber ninguém. Eu estava falando com uma pessoa de uma outra comunidade e ela já serve com a casa dela 20 anos, fazendo grupos pequenos, que não é pequeno, sempre tem bastante gente. E agora essa pessoa ela vai ter que mudar, ir para um apartamento temporariamente, e de todas aquelas pessoas que participam na casa dela, que é muita gente, nenhuma oferece a sua casa para fazer agora, enquanto ela precisa executar essa mudança. Por quê? Porque falta hospitalidade. É egoísmo, as pessoas só querem receber, não querem oferecer nada, não querem ter trabalho. Então assim, Deus manda, sejam hospitaleiros. No versículo 14, ele diz, olha, abençoa aqueles que te maldizem, não amaldiçoa, abençoa. Né? Por quê? Porque nós somos diferentes. No 15 ele diz, se alegra com quem está alegre, chora com quem chora. Né? Aprende a ajudar em toda situação que é necessário. No 16 ele diz, olha, não faça acepção de pessoas. Tem gente que faz acepção, né? Com aquele que é rico, aquele que tem alguma coisa para oferecer, mas aquele que não tem nada trata de qualquer jeito. Ele diz, olha, não faz acepção de pessoa. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. No versículo 17 ele diz, não retribui o mal, mas procura sempre fazer o que é certo.
independente. Às vezes a gente olha, parece que, nossa, às vezes parece que o mal está ganhando, às vezes parece que o mal está vencendo, que nada, gente, é uma questão de tempo. Que a gente não tenha do que se envergonhar. Por quê? Porque a gente venha sempre a tá produzindo bem, porque também um dia Deus, nós vamos prestar conta também diante de Deus, que é o único que está vendo todas as coisas. E o 18 ele diz: procura viver em paz com todos. Isso foi uma coisa que eu sempre guardei no meu coração. Procura viver em paz com todos. Nem todos vão querer paz com você, mas você deve procurar ter paz com todos, né? Então imagina que se só esses 18 versículos que eu li para vocês, se nós formos estudar eles profundamente, nós vamos ficar bem ocupados e nós vamos dar muito fruto. Porque imagina fazendo isso tudo aqui que eu falei agora. Não tem como não ter um bom resultado, né? E Deus, Ele nos dá direcionamento para quê? Para ter uma vida bem sucedida, para ser abençoado, para ter paz, sabe? Para ter fruto, né? Então assim, te gasta com o bem. Então assim, eu só quero dar uma recapitulada diante de tudo isso para você poder analisar a sua vida, porque em nome de Jesus eu sei que essa é uma palavra para destravar muita gente. Muita gente que viveu no engano, muita gente que tem medo, né? Porque foi ensinado de uma maneira errada a não poder reconhecer aquilo que tinha. Não, em nome de Jesus, eu quero declarar que nessa noite o Espírito Santo vai destravar a tua vida, vai destravar a tua memória, vai destravar o teu coração, vai destravar a tua visão para te conseguir te enxergar. Amém? Então assim, primeiro, cuidado com a voz que você ouve, né? Não dá ouvido para a voz do inimigo, né? Vigia os teus sentidos, não se afasta de Deus. Você precisa ser o seu aliado e não o seu inimigo, né? Porque tem gente que ela mesma se destrói, ela o tempo inteiro diz: eu sou burra, eu não aprendo, eu não posso, não tenho, não sou. Ela está sendo seu próprio inimigo. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Então fala coisa bonita a teu respeito. Fala coisa, olha Deus, mesmo no dia que Ele me fez, olha, Ele estava com mania de grandeza. É melhor você pensar mais do que a menos. Porque a Bíblia diz que um homem é aquilo que ele pensa. Se você pensar errado, você vai ter um resultado errado. Então assim, pensa aquilo que Deus pensa a teu respeito. Então, Deus também, quero te lembrar que Ele vai te confiar algumas coisas, mas que depois você também vai prestar conta disso, né? Preste atenção, como eu falei, como eu fui atacada numa área. Por quê? Porque ali existia um propósito. Talvez hoje você olhe para a sua vida e você vai ver áreas que são muito atacadas na tua vida. Talvez é essa área que o diabo tanto ataca na tua vida, que existe um grande propósito escondido. Assim como existia na minha vida e eu não sabia. Depois, Deus usa os improváveis. Todos nós somos improváveis. Temos um monte de defeito, mas estamos caminhando de glória em glória, de vitória em vitória, nos aperfeiçoando e nos melhorando. Amém? Apresente a sua vida como um culto racional. Você é o corpo de Cristo andando nessa terra para fazer a diferença. Aleluia! Não somos avulsos. Use seus talentos, distribua a honra, sirva ao Senhor, procure viver em paz com todos e mantenha-se ocupado com as coisas de Deus. Amém? Hoje eu quero orar a respeito disso e depois nós vamos ter a ceia do Senhor. Mas nesse momento eu quero orar especificamente a respeito dessa palavra, porque eu sei que se você entender essa palavra, a sua vida vai mudar completamente. Porque Deus, Ele quer usar tanta coisa que está dentro de você, tanta gente está esperando por você, tantas situações estão esperando por tudo que você tem. Em nome de Jesus, eu quero orar agora por cada homem, por cada mulher que está escutando essa palavra agora. Senhor, eu sei que é o Teu próprio Espírito, o Espírito Santo de Deus, aquele que ajudou a formar eles.
que trouxe, que atraiu eles até essa palavra. Porque Tu és um Pai amoroso e Tu não quer que nenhum filho se perca. Esse é o Teu desejo. Tu queres, Senhor, que os Teus filhos avancem, cresçam, frutifiquem, sejam felizes, tenham uma vida plena. Deus, e nesse momento eu quero desfazer todas as obras do diabo sobre a vida deles, principalmente na mente, no coração, coisas que vieram através da cultura, hábitos familiares, palavras malignas, setas do diabo na mente deles, falando que eles não podiam, que eles não eram, que eles não são. Deus, mesmo aqueles que tiveram muita falta, Senhor, de pessoas para destravar, para animar, Senhor, para declarar palavras de vida sobre a vida deles. Senhor, hoje eles estão diante do Senhor e no Senhor eles têm tudo o que eles precisam. E eu quero orar, e eu quero abençoar essas pessoas. Eu quero declarar que hoje, Senhor, caia uma escama dos olhos e do coração deles, para eles conseguirem, Senhor, se enxergar e ver quanta coisa que, assim como diz na Tua palavra, Senhor, quantos dons e quantas dádivas que desceu do Pai das luzes que está sobre eles. Jesus, que eles venham a enxergar esses talentos, para que eles possam usar, para que eles possam, Senhor, se alegrar, porque quando nós usamos aquilo que Tu nos deste, Tu nos fizeste para isso. Eu abençoo cada homem, cada mulher, cada lar, Senhor, para que eles sejam esse instrumento, esse corpo vivo, Senhor, esse organismo vivo andando na terra, distribuindo alegria, distribuindo vigor, porque nós somos governados pelo Espírito Santo de Deus e não mais por um engano. E eu declaro a liberdade, Senhor, sobre a vida de cada um, para a glória do nome de Jesus. Amém? Agora eu quero partir aqui para a Santa Ceia, porque a ceia foi algo estipulado por Jesus para que nós viéssemos sempre a executar. Essa ordem foi dada no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, e diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus deixou essa ordem para que sempre a gente viesse a fazer isso em memória. O que quer dizer isso? Jesus disse, olha, você sempre tem que fazer esse ato de tomar a ceia, de pegar o pão e de pegar o suco ou o vinho e trazer à memória de vocês aquilo que eu fiz por vocês. Porque a repetição é algo que sempre vem ensinar a gente, vem lembrar, porque o ser humano ele tem uma facilidade em esquecer. E Jesus disse, eu quero que vocês tragam a memória. O que você vai trazer à memória? Aqui eu convido vocês agora a pegar os seus elementos. E nesse momento nós queremos orar e apresentar ao Senhor esses elementos. Por quê? Porque existe poder naquilo que foi feito na cruz. E nós queremos apresentar esses elementos, esse pão, esse suco de uva ao Senhor. E nessa hora, nós queremos tomar isso aqui que é tão simbólico
né? Hoje ele é simbólico, mas ele diz, traz à memória aquilo que eu fiz para vocês, quer dizer, não esqueçam daquilo que eu fiz. E agora eu te convido a pegar o pão. E quando ele disse aqui, ó, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Quando nós pegamos o pão, ele está dizendo, olha para esse pão, o processo que passou esse pão. Esse pão foi uma semente que caiu na terra, que enfrentou a escuridão, que teve que romper, que teve que procurar a luz, que cresceu, que frutificou, foi colhido, foi moído, foi batido. Esse é o processo do pão. E Jesus disse, eu entreguei o meu corpo assim, ó. Ele foi moído, ele foi batido, ele foi judiado. Para quê? Para que vocês fossem perdoados, para que vocês fossem curados. Jesus está lembrando disso através desse pão que você vai tomar agora. Então, nesse momento, eu quero convidar você a tomar esse pão, quando ele diz assim, ó, isso é o meu corpo que é dado em favor a vocês. Quando você toma esse pão, você está lembrando que Jesus deu o corpo dele em nossa memória. E eu quero te convidar a fazer parte disso agora, em nome de Jesus. Toma o pão. E agora, o cálice, ele disse, né? Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. O que nós estamos dizendo, né? Olha, isso aqui está confessando que o sangue de Jesus, né, através do sangue de Jesus, foi feito uma nova aliança, né? E essa nova aliança, né? Eu estou declarando que quando eu lembro disso, eu faço parte dessa grandeza dessa aliança. Então eu quero te convidar a tomar o cálice nesse momento. E nessa hora eu quero orar com vocês, né? Senhor, nós queremos te agradecer por poder trazer à memória tudo que tu conquistaste na cruz para nós. Senhor, as nossas transgressões foram perdoadas. Jesus, obrigado porque tu desse o teu sangue para fazer uma nova aliança entre o homem e Deus. E nós somos hoje livres, nós somos reconciliados, nós somos abençoados. Obrigado, Senhor, porque tudo foi conquistado e foi vencido na cruz. E nós te agradecemos, Senhor. Nós temos cura, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos tudo no nome de Jesus. Abençoamos a cada homem, a cada mulher, a todos que participaram. Eu quero agradecer muito e abençoar a sua casa e declarar uma semana de paz, uma semana de milagre, uma semana que a sua vida glorifica a Deus, que você use todos os seus talentos, os seus dons, usa tudo que você tem com muita alegria. Deus te abençoe, um grande abraço, um beijo no coração.